Olá, boa tarde a todos. Tenham um bom sábado. Estou aqui para fazer um pequeno culto online. Que a graça do nosso eterno Deus, mediante a graça do nosso Salvador Cristo Jesus, esteja na mente de cada um a partir de agora. Vou fazer um pequeno cultozinho aqui. Que Deus seja louvado nesse pequeno culto. Eu irei passar uma música para nós cantarmos. Depois farei uma oração. Depois entrarei num pequeno tema, um estudo da Palavra de Deus sobre a morte. Que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, muita gente morrendo sem esperança, mas a Palavra de Deus tem uma esperança para essas pessoas. Que Deus seja louvado nesse pequeno tempo que iremos louvar a Ele aqui. Que Deus merece muito mais tempo do que isso. Toda honra e toda glória deve ser dada a Ele. Que eu vou começar com o hino Porque Ele Vive. Possamos cantar um pouco, refletir nas bênçãos de Deus. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora estás, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora
de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo estás, e eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém. Que toda honra, toda glória seja dada a nosso Deus e Pai e o nosso Salvador Cristo Jesus. Gostaria de convidar neste momento para ajoelhar, quem puder, ajoelhe e clame a Deus para que Ele venha dar sabedoria, abrir a mente para compreender a mensagem. Iremos agora nos ajoelhar aqui e vamos orar. Santíssimo Deus, amoroso Pai que habita nos mais altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar no Teu santo sábado, abrindo a Tua palavra, louvando ao Senhor e engrandecendo o Teu santo nome. Que tudo que venha a ser falado aqui, ó Pai, seja para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. E assim, ó Pai, mediante a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa habilitar a minha mente e a mente daqueles que irão escutar a Tua palavra, para que eles guardem essas promessas no coração, porque o grande dia da volta de Teu Filho se aproxima, e que nós possamos ter a bendita esperança em Cristo Jesus. Até aqueles que também morreram, os seus parentes possam esperar, se Ele foi fiel a Ti, na grande ressurreição do último dia. Essas bênçãos te suplico e agradeço, desde já, em nome de Teu Filho amado, nosso Salvador Cristo Jesus. Amém. Olá, olá, olá. Vamos lá. O tema que eu vou tratar aqui é a verdade sobre a morte. Hoje nós vemos que no mundo as pessoas estão desiludidas porque muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas não têm esperança, mas a palavra de Deus ela traz uma esperança maravilhosa para nos consolar e para nos dar a certeza da vitória em Cristo. E também nesse meio, que nós vivemos, há uma deturpação também enorme, da palavra de Deus em relação à morte do ser humano, Ali nós vemos que hoje, no mundo religioso, vemos que as pessoas falam que se comunicam com os mortos, se comunicam com entes queridos, ou tem outras partes, também que creem que quando a pessoa morre,
se ela foi boa, ela já vai direto ao céu. Tem outras que crer que quando aquela pessoa foi má e ela morre, ela já vai ao inferno. E tem essa deturpação, né? essa confusão, né? Que a Bíblia chama de Babilônia, que é ventos de doutrinas, né? Doutrinas para tudo que é lado, para satisfazer o gosto do ser humano. Mas, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Mais cortante do que uma espada de dois gumes, como diz ali Hebreus 4:12. Então ela nos dá esse discernimento, né? Essa verdade, né? E para o mundo compreender, né? A gente tem que chegar primeiramente na primeira base de que saber o que é alma, né? O que é espírito, quando a Bíblia menciona, né? Para a gente compreender verdadeiramente o que a palavra de Deus está falando, né? Para a gente não desviar o foco e criar doutrinas, né, na nossa mente. E o primeiro verso que eu recomendo, né, a leitura agora, e irei ler, é Gênesis 2, versículo 7, que fala assim: Então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. Note que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Então o homem não tinha o fôlego de vida. Ele formou o homem e depois soprou o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então note que aqui, né, Deus forma o homem do pó da terra, né, de todas as matérias ali da terra. Como nós vemos, né, hoje o mundo científico, né, apesar de muita deturpação, hoje ele reconhece que o ser humano, né, tem a mesma ligação da Terra, né, que é mesmo que a Terra tem de matérias, né, o ser humano, o corpo do ser humano também tem. E aqui nós vemos que o homem ele torna uma alma vivente, né? Ou seja, nós vemos aquela junção, né? Deus pega ali da matéria da terra, forma um boneco, né? Ali quando ele forma aquele boneco, não tem nada, simplesmente é um boneco, né? Com aquela matéria da terra ali. Aí Deus vai e sopra o fôlego de vida, o ruach, né? E isso daí o homem tornou-se uma alma vivente, ou seja, é a junção do pó mais o fôlego. E ali dá alma vivente. Então, não é como essa filosofia grega que entrou no meio do cristianismo que fala que nós temos uma alma ou nós temos um espírito. Então a gente tem que compreender quando a Bíblia menciona, né, alma ou espírito, né, no seu contexto legal. Nós vemos também que em Gênesis também, né, 3, 17 e 19 fala assim: E Adão, Deus disse: Visto que atentades à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenei não comera, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterá o teu sustento durante os dias da tua vida. Ela te produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formadas, porque tu és pó, e ao pó retornará. Então, note, veja que aqui já é após o castigo, né, que seria, né, após a entrada do pecado no mundo, né, que nós vemos ali
de Gênesis 3, né? Que onde Satanás, né, deturpa ali a sabedoria de Deus, né, e ilude Adão e Eva, né, para que eles viessem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, após Adão, após Eva e Adão comerem, né, eles ali sofreram essa maldição, né, porque eles desobedeceram a Deus, né, o doador da vida, e ali Deus fala que após, né, o suor do rosto ali de Adão, que ele ia comer o pão, né, de cada dia, né, ele retornaria à terra, porque dela foi formada. Então, note, e o que aconteceria então com o fôlego de vida, né, que a Bíblia também pode mencionar como espírito? Ali em Eclesiastes 9, Salomão, o grande Salomão, ele fala assim, Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volta à terra, ou seja, ali nós vemos que o corpo da pessoa, né, do ser humano, ele volta à terra, como era, da onde foi feito, da onde foi formado. E o espírito, que é o fôlego de vida que Deus deu, volta para Deus que o deu. Então, ou seja, após aquela junção de fôlego de vida, né, com o boneco, o pó da terra, né, Deus sopra ali no boneco, ali o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. E ali, após o homem se tornar uma alma vivente, né, então ele não tem uma alma dentro dele. Ele é uma alma, é o conjunto. Fôlego de vida, pó da terra, ele é uma alma vivente. Não como a teoria pagã, né, que fala que nós temos uma alma, nós temos um espírito dentro de nós, né? O espírito que nós temos dentro de nós, quando a Bíblia fala, é o fôlego de vida que Deus nos deu. É um sequilho, né, da vida de Deus que Ele nos proporciona. Então, essa junção a gente deve já saber, então, que nós somos uma alma vivente. Como nós sabemos isso? Em Gênesis 46, olha que interessante. Tem algumas traduções que vai estar pessoas e outras vão estar almas, né? 46, 26 e 27. Ali está falando de José, né, com Jacó, quando José vai buscar Jacó, né? E ali fala que Jacó desce ao Egito, né, para morar ali com José. E fala assim, ó, verso 26 e 27, ó. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 76 pessoas. E algumas traduções, na King James está 70 almas. Então, ou seja, é a mesma coisa. Almas ou pessoa é a mesma coisa. Alma não é um ser que habita no nosso corpo. Nós somos uma alma vivente. E fala aqui, e os filhos, no verso 27, os filhos de José, que ele nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Ou seja, foram 70 almas. Então, foram 70 pessoas. Então, nessa contação, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai tendo essa luz, né, sobre o que é alma, né, sobre o que é o espírito. Como que a gente, então, pode expressar, então, essa doutrina que foi infiltrada no meio do povo de Deus hoje? Né, que muita gente, infelizmente, acha isso, né? Que o ser humano, quando morre, o espírito ou a alma dele sai do corpo e
e ou ele vai para o céu, né, se ele foi bom, ou ele vai para o inferno se ele foi mal, né? E em alguns lugares vai para o lugar intermediário até que aquela pessoa se torne boa. Ou o espiritismo, né, como também ao todo, o que ele faz? Ele fala que quando a pessoa morre, o espírito, a alma sai daquela pessoa e ela vai para um lugar lá, até ela dar uma melhorada, depois retorna para a Terra novamente, nasce em outra pessoa, e, ou em animal, ou em erva, em alguma planta, em alguma coisa, para ver se é melhor, tem um produto de evolução, né? Hoje nós vemos até no meio dos desenhos, dos filmes, eles têm essa invenção, né? Do ciclo da vida, né? Que a vida vai progredindo ali, né? Então, isso é espiritismo, né? E esse espiritismo, ele se deu na porta do Éden, né? Dentro do Éden. Quem foi o primeiro espírita no mundo ali, né? Aqui na nossa terra, que inventou isso, né? E hoje todas as pessoas bebem desse vinho de Babilônia, né? Dessa doutrina falsa, o espiritismo, né? Que está no meio. Ela vem em Gênesis ali, Gênesis 3, de 1 a 7 fala assim, ó, ou de 1 a 5, perdão. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, se comesse, morreria. Olha só que interessante. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que delas comeres, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. Ou seja, olha só isso, gente. É escancarado. Quem foi que falou que que desobedecesse a Deus não morreria? Satanás, ela mesma. Trabalhando um ocultismo ali, Satanás trabalha, né, na serpente, que isso já é o espiritismo, né? Ele fala pela boca da serpente, e ali ele apresenta o espiritismo. Quer dizer, se vocês desobedecerem a Deus, se vocês morrerem, se vocês comerem, né, vocês não morrerão. Deus falou que vocês vão morrer, mas vocês não morrerão não, é mentira. Deus está mentindo. Ou seja, o mundo religioso hoje continua acreditando que a pessoa vivendo em desobediência a Deus, ela vai ter uma vida eterna ainda com Deus. Olha que absurdo. Olha que loucura. Então, quer dizer, o trabalho de Satanás hoje, né, desde o Éden, ainda é de iludir as pessoas, né, de colocar essa vida de desobediência contra Deus e falar, não, vocês não vão morrer não, vocês podem ser desobedientes a Deus, vocês podem pintar e bordar. Vocês podem se prostituir, vocês podem viver na bebedeira, vocês podem viver na fornicação, vocês podem viver, né, no adultério, vocês podem comer o que vocês quiserem, vocês podem se vestir do jeito que vocês quiserem, entendeu? Vocês podem viver a vida que vocês quiserem, que Deus vai aceitar vocês. Isso é mentira. Não existe isso. Vamos lá. Quem é o único que possui imortalidade? Quem é o único ser que não pode morrer? 1 Timóteo 6. Abram sua Bíblia, vá conferir lá, porque não é porque eu estou falando que é verdade. Vá conferir na Bíblia. 1 Timóteo 6,16 fala assim,
ao único Deus que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eternamente. E amém. Note, o único que possui imortalidade. Então, nosso Deus e Pai é o único que possui imortalidade. Nós sabemos que a Bíblia mostra também que Cristo tinha a mesma natureza de seu Pai, né, antes de vir à Terra, só que ele se deu. É diferente. Foi um propósito de Deus para resgatar a raça humana. Então, Cristo, ele se dá. Ele tem na natureza divina, ele se dá para morrer por nós. É diferente, né? Então, veja esse contexto. Então, a Bíblia nos apresenta que o ser humano, né, morre. Morre mesmo. Ezequiel, vamos lá, estudar um pouquinho, pessoal, que a Bíblia tem que ser assim, né? Não o que o ser humano fala, mas estudada. Buscando compreender sempre a palavra de Deus. Ezequiel 18, verso 4 e verso 20, tá ok? Vamos lá. Eis que todas as almas são minhas. Então, note, Deus fala almas, ou seja, como nós já aprendemos ali no começo, vidas, pessoas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, morrerá. Morrerá. Não vai ficar vivo, não. Verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, se nós vivermos uma vida de pecado, vamos morrer. Se minha filha viver uma vida de pecado, ela vai morrer. Se minha esposa viver uma vida de pecado, ela vai morrer. Agora, se eu vivo em santidade e a minha filha viver em pecado, quando colocar maiorzinha, ela vai morrer pelas consequências dela, pelo pecado que ela está escolhendo. Mas eu não vou morrer. Mas se minha filha, quando estiver mais velhinha, compreendendo o que é certo e o que é errado, e ela estiver praticando a justiça de Cristo, a perfeita obediência ali em Cristo Jesus, que a Bíblia requer, né? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, isso vai acontecer o quê? E se eu não estiver vivendo, eu vou morrer e ela vai viver quando Cristo retornar a essa terra, entendeu? Vai viver eternamente. Então, o pecado não vai cair sobre mim e nela também, a não ser que ela seja infiel, entendeu? Então, esse é o conceito. Toda alma morrerá. Os únicos que não irão morrer é aqueles que aceitam a Cristo. E quando Cristo retornar, logo um estudo mais à frente, nós saberemos isso. Ele vai dar a vida àquelas pessoas. Então, vamos lá. Então, o que acontece quando a pessoa morre? Se toda alma vai morrer, se toda alma que pecar morrerás. Abra a Bíblia em Eclesiastes 9. Vamos estudar um pouquinho. Opa, passei aqui. Eclesiastes 9, 5 e 6 e depois o 10. Vamos lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Todos nós sabemos que iremos morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma.
Olha só, então os mortos não sabem nada. Não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja para eles já pereceram, ou seja, acabou. Para sempre não têm eles parte alguma nas coisas do que se faz debaixo do sol, ou seja, nessa vida. Verso 10. Tudo quanto tiver à mão para fazê-lo, faze conforme a tua força, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, na morte, você está inconsciente. Você não tem pensamentos, você não sente inveja, você não sente amor. Por quê? Você está morto. Deus puxa seu fôlego de vida, que é dele, ele pega para ele novamente. Nosso corpo volta ao pó da terra, foi da onde fomos formados e acabou. Entendeu? Então, é essa a forma que a Bíblia nos orienta, é essa a orientação bíblica, né? O que Jesus falou sobre a morte? João 11. Vamos lá, olha o que o nosso Salvador falou. Então, essa deve ser a nossa meditação, tá ok? João 11, do 11 ao 14, fala assim, ó, em relação à morte de Lázaro, né? Vamos lá, vai entrar no contexto aqui. E dizia depois, e lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunhavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Morreu. Lázaro morreu. Mas Jesus trata como um sono. Entendeu? Por que como um sono? Porque ele tem o poder para ressuscitar as pessoas na sua volta. Então ele trata como sono. Entendeu? Essa é a forma que Deus trata a gente. Né? Vamos lá. Se então a morte é como sono, nós vimos ali em Eclesiastes que o amor, a inveja, o ódio não tem mais parte nele, então o que a Bíblia fala é que os mortos não falam nada, não entendem nada, não sabem mais nada, porque está no pó da terra, certo? Mas muitos falam que os vivos que aceitaram a Cristo estão no céu. E os que não aceitaram a Cristo estão no inferno. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Salmo 115. Abra a sua Bíblia lá e confira. No verso 17 fala assim, os mortos não louvam o Senhor. Note, os mortos não louvam o Senhor. Nem os que descem à região do silêncio, ou seja, sepultura, não louvam ao Senhor, porque eles não têm inveja, porque eles não têm ódio, eles não têm mente, eles não têm mais nada. Então, essa é a orientação que Deus nos dá. Essa é a verdade que Deus está dando para nós. Aqui quando nós vamos aqui também em Jó, olha só que interessante. Jó Vamos lá, calma aqui, Jó 14. Também tem Jó 7, calma aí. Vamos no Jó 7 primeiro.
Jó 7 fala assim, do verso 7 em diante, ó. Lembra-te que de minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos não me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará à sua casa, e nem ao lugar onde habita. O conhecerá jamais. O lugar onde habita o conhecerá jamais. Ou seja, note que a vida nossa é como um sopro, como uma nuvem, né? Assim também como diz Tiago ali, né? No instante está aqui e de repente some. Mas quando nós descemos à sepultura, não tornamos mais a subir, não vamos a canto nenhum. Jó 14:12 também tem essa orientação. Assim um homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará. Você entendeu? Então, quando ele morre, ele não acorda mais. Acabou. Até que os céus passem. Ou seja, até que Jesus volte. Quando Jesus voltar, aí sim nós saberemos o que irá acontecer. Então, amados, aqui até por enquanto, né, dá para entender que a morte é como um sono e todos irão morrer, quer justos ou injustos. E eles vão para o mesmo lugar. Eles vão para o pó da terra. Os animais também, quando eles morrerem, vão para o pó da terra. O fôlego de vida que Deus deu para eles também retornará ao Criador. Aqui em Eclesiastes 3 fala isso. Ó. Eclesiastes 3, verso 19 fala assim, em diante. Ó. Porque o que sucede aos filhos do homem, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como a morte, como um morre, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida, ou seja, que Deus deu. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Ou seja, o mesmo fôlego de vida que Deus deu para nós e para os animais, retorna a ele, como diz Eclesiastes 12:7. Então, nós não temos nenhuma vantagem sobre os animais também. Mas a nossa grande esperança é a ressurreição. É a chave da vida. É a chave que abre a sepultura e nos dá vida. Essa chave é somente em Cristo. Ele tem essa chave da morte e do inferno. E Ele pode nos dar a vida eterna. E essa vida eterna é só por meio de Cristo. Entendeu? Então vamos lá. Então qual será a nossa bendita esperança? Né? A bendita esperança que Deus nos deu, né, foi em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Ou seja, Deus proveu a vida eterna àqueles que morrem. Mas quando? Mais à frente iremos compreender. Aqueles que aceitam a Cristo, que creem. O que é crer? É crer, é aceitar pela fé e obedecer. Vamos lá. Continuando. João 11, verso 25 e 26. Fala assim. Aqui, também referente a Lázaro. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, só iremos morrer essa morte aqui. Mas a eterna, se crermos em Cristo e obedecermos a Ele, andarmos como Ele andou, jamais. Né? Crês nisto? Então quer dizer, se nós cremos, eu creio, glória a Deus. Porque somente assim nós podemos ter vida. A vida é em Cristo, somente em Cristo. João 5, 24 fala assim, ó: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Ou seja, quando nós crermos em Cristo, que Deus enviou o seu Filho para pagar os nossos pecados e o aceitamos e seguimos a Ele, nós passamos do juízo, que é a morte eterna, e entramos na vida, que é a vida eterna, somente por meio de Cristo. Nós devemos ouvir a palavra de Cristo e colocar em prática para ter essa vida. E continua aqui, olha só que interessante. Então, o que acontece com os ímpios? Já que os justos vão ouvir a voz de Cristo e ressuscitar. Então, e os ímpios? O que vai acontecer? Continua aqui, ó, verso 28 e 29, Jesus falando ainda. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, dormindo, mortos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, haverá duas ressurreições. Uma para a vida eterna e o outro para o juízo, a morte eterna. Porque quando nós vamos também para Hebreus 9, 27, fala assim: porque o homem está sujeito a uma só morte, essa vida. Depois vem o juízo. Ou seja, se nós estarmos em Cristo, nós não vamos passar pelo juízo da segunda morte, que é a morte eterna, mas nós estaremos vivos eternamente em Cristo. Mas o que levará para a gente ter essa vida? Hebreus 5, verso 9 fala assim: e tendo sido aperfeiçoado, é Cristo, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ou seja, Cristo é o autor da nossa salvação somente quando nós o obedecermos, praticarmos sua palavra. Como diz ali em João 6,63, que sua palavra é espírito e vida. Ela nos vivifica, ela nos dá poder, ela nos dá discernimento o que é certo e o que é errado. Então é assim que podemos ter vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então vamos lá. Então nós só temos vida em Cristo. E se nós não estivermos em Cristo, o que acontece? Olha só o que fala em Romanos 6. Porque o salário do pecado é a morte. 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós só teremos vida e só viveremos se tivermos em Cristo. Mas essa vida só vai ser dada na sua volta. Essa é a grande, bendita esperança do cristão. Então nós não devemos nos preocupar com entes queridos que estavam em Cristo vierem morrer.
Nós não devemos fazer como os pagãos, como os que não têm Deus, como os que não têm Cristo, que não têm esperança neste mundo. Porque a nossa esperança não se limita a essa vida. Se nossa esperança se limita nessa vida, como diz Paulo, nós somos os piores dos piores. Porque a nossa vida não é limitada aqui. Nossa vida é em Cristo, a nossa esperança é em Cristo. Vamos lá, minha gente. Vou adiantar aqui um pouquinho que já está... A nossa esperança, continuando. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15. Fala assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os que morreram, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de Cristo. Olha só. De modo algum procederemos os que dormem, ou seja, não devemos procurar pelas pessoas que morreram. Vou chegar nesse ponto aqui também. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, olha os que morreram, vão ressuscitar. Então eles vão ter essa esperança quando morrerem, de verem o Senhor nas nuvens dos céus. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Consolai-os uns aos outros com estas palavras. Verso 18. Então, essa é a bendita esperança. Esse é o louvor de Deus em Cristo Jesus. Então, nós não devemos consultar também aos que dormem, aos que morreram. Porque isso é satânico. Porque se nós, como a palavra de Deus já falou, que todas as pessoas que morrem já não têm mais memória, já não têm amor, não tem alegria, não tem paz, o que acontece então? Por que muitas pessoas andam hoje no meio do espiritismo, consultando as pessoas que morreram? Sabe quem é que elas estão consultando? Elas estão consultando os anjos caídos, gente. E os anjos caídos enganam elas. Ou seja, aqueles anjos souberam da vida daquela pessoa que morreu, sabe de tudo, que eles nos vigiam. Ele sabe tudo que a gente faz, quando a gente expressa, quando a gente fala. Então, tudo que a gente vive aqui nessa vida e fala, pronuncia, olha, faz aquilo, os anjos caídos sabem. E eles vão falar aquilo. Por isso que aquelas pessoas que se orientam com médios, não devemos ter parte com elas. Isso não é legal. Por quê? Porque em Deuteronômio, olha só que interessante, entrando nesse contexto ainda, que a gente tem a esperança da volta de Cristo, da ressurreição, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala para a gente não consultar os mortos. Olha só que interessante, Deuteronômio 18, de 10 a 12, fala assim, não se achará entre ti que faças passar pelo fogo seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agosseiro,
nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes, ou seja, espíritas, nem mágicos, nem quem consulte os mortos. Entendeu? Nós não devemos consultar os mortos, porque a Bíblia fala que aquela pessoa que morreu está morta, acabou. Ela não tem mais parte nenhuma aqui, nesta terra. Então, a sua vida já foi, encerrou. Então, esse é um erro de muitas pessoas de consultarem espíritos. Quando você procura espíritos malignos ali, o que acontece? É os anjos falando com você, aqueles anjos caídos, disfarçando-se daquelas pessoas. Hoje nós vemos um papagaio consegue falar, gente. Quantos artistas aí no mundo afora imitam vozes de outras pessoas? Imagine Satanás e seus anjos caídos, como não é fácil imitar. Você entendeu? Então a palavra de Deus fala para a gente não consultar os mortos. Os mortos acabaram. Jesus, ele irá ressuscitar aqueles que morreram nele. Então nós não devemos se abalar para esse mundo de crise que está tendo aí, se acaso alguma pessoa vier morrer, entendeu? Se ela morreu fiel em Cristo, essa é a verdade, e ela vai ser ressuscitada no último dia. Aqui em Samuel, 1 Samuel, olha só que interessante, gente. Como Satanás ele é astuto, como Satanás ele usa esses necromantes, esses espíritas. Saul, na época quando Samuel morreu, Saul estava perto a perder o reino. E ele estava louco para que Deus desse uma resposta para que ele fosse batalhar. Só que Deus já tinha rejeitado Saul. Deus não falava mais com Saul, porque Deus já tinha reprovado ele. E Davi queria assumir. Só que olha o que acontece, em 1 Samuel 28, verso 6, fala assim, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então disse-lhe Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, ou seja, um espírita, para que eu me encontre com ela e a consulte. Olha só, Deus não deu orientação para ele, porque já tinha rejeitado ele quis consultar uma médium. Disse-lhe os seus servos, há uma mulher em Edom, que é médium. Verso 13, respondeu-lhe o rei, não temos que vês. Então, aqui quando Saul pediu para consultar, sobre Samuel, ele fala assim, não temos o que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, com que é sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, ou seja, Saul na sua mente pensou que era Samuel. O que acontece? Ele faz o quê? Inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E ali, Satanás, se disfarçado de Samuel, conversa com Saul e fala exatamente o que Deus já tinha falado por meio do profeta Samuel antes disso, E também depois de o profeta ter morrido, que ele tentou consultar alguns profetas ali e algum sacerdote ali também na época, e Deus não respondeu. Ou seja, ele quis de qualquer forma se consultar com o médium. Então ali nós vemos que Saul foi rejeitado por Deus. Como nós sabemos disso? Em 1 Crônicas 10, no verso 13, fala assim, assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, por isso
o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então note aqui que Deus dá um conselho para não consultarmos os mortos. Ou seja, aquele que morreu foi à sepultura. Não tem mais parte alguma no meio nosso. Então nós devemos simplesmente ficar com a palavra de Deus. Não com o que os homens falam ou tentam tirar da palavra de Deus fora de contexto. Então essa é a bendita esperança da ressurreição que Deus quer nos dar. Essa é a chave, esse é o consolo, entendeu? Que Deus está querendo trazer para cada um de nós. Aqui também, para encerrar, em 1 Coríntios, nós temos também essa orientação da ressurreição de todos os justos, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Fala assim, capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 51 em diante. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é imortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, ou seja, aquelas pessoas que morrerem, sejam elas ímpias, sejam elas santas em Cristo, que aceitaram o chamado de Deus em seu Filho, quando elas morrerem, todas irão descer à sepultura. Todas. Então, ninguém pode consultar os mortos, porque isso é coisa prática pagã. Estão falando com espíritos caídos. Então, Jesus é o único que pode nos dar vida. É aquele que esteve morto. É aquele que tem a chave da morte. É aquele que pode nos dar a vitória. É aquele que tem a vida eterna para nós. Mas só que ele só vai dar essa vida eterna quando ele voltar. Então devemos ter essa bendita esperança, sermos obedientes, porque ele é o autor da nossa salvação e nós só teremos vida se estivermos ligados em Cristo. Para encerrar aqui, tenho duas passagens. Apocalipse 1, verso 18, fala assim: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, a tradução de inferno aqui é sepultura. Eu tenho a chave da morte, da pessoa quando morre, e da sepultura. Eu vou arrancar ela da sepultura. Então Jesus tem esse poder. E quando ele fizer isso, o que vai acontecer? Apocalipse 21, 4 fala assim: Então ouvi a grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Note, não vai existir mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse:
Eis que faço novo todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ou seja, a vida eterna, de viver eternamente com nosso Deus e também com o nosso Salvador Cristo Jesus, somente quando ele voltar. Então essa é a bendita esperança. Então, esse é o pequeno estudo que eu trouxe para vocês. Que Deus possa ser louvado, que vocês procurem buscar mais na palavra de Deus sobre essa questão, né? Que nós vemos aqui a verdade sobre a morte, que todo homem está sujeito a uma só morte, depois vem um juízo, e nenhuma pessoa, quando morre sendo boa, vai para o céu, para estar ao lado de Deus, que isso não é bíblico, e nenhuma pessoa que é ruim ou ímpia morre, vai para o inferno, como diz as tradições, que é o fogo, o lago de fogo. Não, o lago de fogo é simplesmente na volta de Cristo. Isso é, na sua terceira volta, após o milênio, quando ele leva os remidos para o céu, e lá os remidos ficam 1000 anos, e ali os mortos que não estiveram em Cristo, né, estarão ainda na sepultura, só que quando Cristo desce do céu com seus remidos, com a cidade santa, como diz Apocalipse 20, ali fala que Satanás será solto novamente, ou seja, ele iludirá as nações. Por quê? Porque ali Jesus ressuscita os ímpios. Agora, quando ele ressuscita os ímpios, como diz ali em João 5, 28, né, que ele ressuscitará uns para a vida e outros para o juízo, ali ressuscita os ímpios. E ao ressuscitar os ímpios, aqueles ímpios tentarão invadir a cidade santa. Só que a Bíblia fala que descerá fogo do céu e consumará todos eles. O mesmo fogo que consome é o que purifica. E ali não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais dor. Ali também será queimado a raiz, Satanás, e os ramos, os seus anjos e aqueles que o seguiram aqui nessa terra. Não existirá mais maldade. E assim, Cristo será Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para toda a eternidade. Então esse é um pequeno vídeo que fiz agora. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que tenha um final de sábado que já está se acabando e um bom início de semana. Que Deus seja louvado, seja glorificado por meio de Jesus, para que possamos ser obedientes a Ele. Convido a vocês a orarem neste momento. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, que habita no mais altos céus, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de poder estar aqui na Tua santa presença e te agradecer por esse pequeno estudo. Que o Senhor continue a iluminar a minha mente, a mente daqueles que querem escutar a Tua verdade, para que possamos estar unidos, Senhor, na Tua palavra, para que possamos não ser laçados pelo inimigo, para que venhamos estar firmes, enraizados na rocha que é Cristo Jesus e Tuas verdades. Dai-nos um bom início de semana na Tua presença, na companhia dos Teus anjos. Ajude-nos a meditar mais sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Deus abençoe. E até a próxima.